Yuji, um estudante que parece comum à primeira vista, logo descobre que é herdeiro de uma antiga linhagem de caçadores de relíquias. Sua rotina é radicalmente transformada ao resgatar Rose, uma misteriosa garota dragão. Determinado a proteger Rose, Yuji e seus amigos embarcam em uma missão secreta. Em meio a batalhas monumentais, eles confrontam adversários sinistros e desvendam segredos ancestrais, mergulhando cada vez mais fundo no universo mágico e perigoso dos caçadores de relíquias. Nosso protagonista, que teve um sonho mega estranho e acordou suando feito um porco, desceu para tomar café da manhã e depois partiu para a aula de verão, onde ele tem 3 amigos de fé, a Misaki, a Mario e o Masato. A Misaki tá caidinha pelo Yuji e a Mario, sacando a parada, não perde a chance de zoar a Misaki por isso. No meio da aula, do nada, aparece uma mulher na sala e vai direto no Yuji, puxa o cara pra fora com um bilhete de permissão na mão e o leva embora sem mais nem menos. Só a Misaki sabia que era Eriko, prima do Yuji, que tinha morado ali há 3 anos, mas foi estudar fora nos Estados Unidos e tinha acabado de voltar. Ela precisava da ajuda dele urgentemente. Ela pediu pro Yuji ligar o computador, que tinha informações sobre uma organização que ela tinha criado para recolher artefatos perdidos pelo mundo. Sem querer, o Yuji acaba se registrando nessa organização porque ela armou para ele. Eles ainda não tinham todos os documentos para oficializar a parada toda, então ela tava doida para conseguir um artefato Rank S para ganhar moral com a galera de cima. Naquela noite, tinha uma gangue fazendo negócio ali perto, e eles decidiram dar o bote para pegar o tal artefato. O Yuji queria chamar a polícia, mas se fizessem isso, o artefato seria confiscado. Eles se esconderam perto do ponto de encontro, meio receosos, mas a prima dele tinha uma varinha mágica que garantia que eles estavam seguros, que não era nada amaldiçoado. Ainda assim, ele estava ansioso, lembrando de um rolo que tinha acontecido 3 anos atrás. Quando a gangue chegou e começou a troca, a Eriko avançou nos caras e começou a cantar um encantamento que fez uma nuvem de borboletas surgir, cegando os bandidos. Aproveitando a confusão, o Yuji pegou a mala, mas logo os gangsters começaram a atirar, e eles tiveram que vazar correndo. Eles corriam pela área de carga, com os gangsters na cola, e a Eriko mandou o Yuji pegar o volante para ela lançar um feitiço e despistar os caras. Mas o feitiço não foi o bastante, e a mala quase caiu. Yuji correu para segurá-la, mas uma bala acertou a mala, que abriu e, mano, saiu uma garotinha de lá que começou a chamar o Yuji pelo nome e lançar fogo pelas mãos, mandando os bandidos pelos ares. Nesse instante, a Misaki chegou no prédio do Yuji e viu ele e a prima entrando com a menina. A Eriko perguntou se ele conhecia a garota, mas ele não tinha ideia, só que a menina parecia conhecer ele. A Eriko notou algo no pescoço da garota, mas quando foi tocar, a menina mordeu ela. Quando viu o Yuji, a menina correu para ele e não largou mais. Procuraram informações na central, mas não acharam nada, e a Eriko, preocupada em não deixar a menina ser descoberta, disse pro Yuji cuidar dela durante a noite. Depois, mandou ele comprar comida pro jantar e ele ficou pasmo com a quantidade do quanto elas são chatas. Ele encontrou a Misaki na frente da casa, que tava lá para devolver uma bolsa que o Yuji tinha esquecido na aula. Ela iria perguntar sobre a garota que o Yuji trouxe para casa quando a Eriko chamou ele às pressas. Quando ele subiu, encontrou a casa um caos, destruída pela menininha, que tinha dado um piti quando ele saiu, e descobriram que ela era um dragão, com mãos que tinham escamas, e, veja só, os dragões são bem parecidos com a gente. Esses seres podem virar dragões de verdade quando crescem, saca? O Yuji foi fazer o jantar ainda bolado com o fato da mina saber o nome dele. A Eriko achou que deviam avisar os pais do Yuji, mas eles provavelmente estavam ocupados com seus artefatos. Aí, vendo as mãos dela, o Yuji resolveu chamar a garota de Rose. A Rose ficou vendo TV pra aprender e a Eriko deu sorvete pra ela pra ensinar a falar os nomes. Na manhã seguinte, o Yuji encontrou a Rose dormindo do lado dele. Ela deveria ficar no quarto da Eriko, mas deu um rolê durante a noite e foi parar no dele. Enquanto preparava as coisas e tomava café, do nada, chegou um helicóptero e o cientista lá dentro já sabia que tinha um dragão por ali. A Eriko ficou bolada porque a organização tava sem grana, mas mesmo assim mandaram um helicóptero chique. O motivo é que os dragões chamam atenção especial e o cientista, o Tokura, queria ver a marca da Rose para pesquisar. A Eriko avisou que a Rose podia morder, mas ela se comportou. Lá na sede, o Tokura tava doido para estudar mais, porque era raro ter um dragão real. Ele perguntou pelo Yuji e reconheceu ele como o filho do casal lendário. Ele continuou examinando a Rose e comentou que ainda tinha muito mistério sobre os dragões, mesmo eles parecendo humanos. Há 10 anos, informações sobre dragões eram raras e só uma pessoa registrou algo sobre eles. A organização mantinha isso em segredo. Parece que os dragões nascem de um ovo, e o Yuji lembrou que tinha visto um ovo de dragão uma vez. Parece que a Rose saiu do ovo que o Yuji encostou anos atrás. Ele lembrou que tinha se perdido dos pais há 10 anos e tinha encontrado a Rose antes de desmaiar. Isso meio que explicava por que a Rose era tão grudada nele. Provavelmente via ele como um pai.
Essa era a explicação perfeita para um dragão amar um humano. Aí, a Eriko perguntou pro Tokuro o que fazer com a Rose. Ele ainda queria fazer uns testes, sugerindo que a presença do Yuji podia ajudar. Enquanto isso, os 3 amigos do Yuji ainda fofocavam sobre ele viver com a Eriko. O Masato, morrendo de inveja, falava sem parar, até que Amário deu um soco nele e mandou pela janela. Amário tentou ligar pro Yuji, mas parece que ele tinha esquecido o celular em casa. O Tokura deu uma olhada nos exames da Rose, mas ainda não tinha certeza se ela era um artefato. De repente, a mãe do Yuji ligou pra Eriko querendo ver ele. Ela tinha ouvido falar da Rose e não queria que o Yuji entregasse ela pra organização. O Yuji nem ligava muito pros pais porque eles valorizavam mais artefatos do que ele. A Rose achava que ele era solitário, mas ele insistia que não e pediu pra ela não chegar muito perto porque ele não curtia se envolver com artefatos. Aí, ele pediu pra sair e, na porta, apareceu um cara bonitão com escamas nas mãos. A organização tinha preparado alguém pra levar o Yuji pra casa, e a Eriko queria que ele dissesse algo pra Rose, já que podia ser a última vez que ele falava com ela. Sem saber o que dizer, de repente a Rose começou a agir estranho. Lá fora, o cara bonitão começou a atacar os guardas pra chegar na Rose. Os portões de segurança foram levantados, mas ele simplesmente derreteu o muro com a mão pra passar. A organização entrou em alerta máximo e ele destruiu todas as câmeras enquanto avançava pra dentro, enfrentando os soldados. Ele bloqueou eles com as asas e criou um redemoinho que varreu todos. Ele continuou até o laboratório para encontrar a Rose, se apresentando como Onyx e anunciando que estava ali para levar ela embora. Ela não reconheceu ele de cara, mas o cara se apresentou como noivo dela, falando que o colar que ela usava era uma prova do noivado. Ele pediu pro Yuji sair da frente e deu um tranco nele contra a parede. A Rose tentou resistir, mas foi em vão. O Onyx ignorou o Yuji, tratando ele como se fosse um inseto, e a Eriko percebeu que os brincos dele eram artefatos que ela tinha perdido há 10 anos. Ele não deu bola para ela e a deixou desacordada, planejando finalizar o Yuji, mas a Rose interveio e aceitou ir com ele. O Yuji só ficou lá, impotente com cara de tapado, vendo a Rose ir embora claramente chateada por ser arrancada dele. No caminho, vendo a Rose chorando, o Onyx lançou um feitiço para ela desmaiar e parar de resistir. A Eriko e os outros queriam resgatar a Rose, mas o Yuji sabia que não podia derrotar um dragão negro. A Rose recuperou a consciência e continuou resistindo ao Onyx, sem entender por que ele estava levando ela. Ele revelou que queria que ela fosse a noiva dele, com colar como prova do noivado, quer ela quisesse ou não. Ele descobriu um rastreador no colar e ordenou que seus homens se preparassem para um contra-ataque. Ele explicou que queria se unir a ela para ficar mais forte, mesmo já sendo poderoso, porque ainda não era o suficiente para conseguir todos os artefatos do mundo. Enquanto isso, a Eriko perguntou ao Yuji se ele iria atrás dela, já que a Rose tinha escolhido ser capturada por causa dele. O Yuji lembrou que anos atrás a Rose tinha salvado ele quando ele caiu de um penhasco. Ele decidiu resgatá-la, então a Eriko levou ele até o cofre que continha artefatos de Rank S, um lugar que os pais dele tinham registrado os direitos de uso para ele, permitindo que ele pegasse o que precisasse. Ela levou ele até uma adaga de dragão, que só ele poderia despertar, e era a única arma que podia ajudar ele a lutar contra um dragão. Segurando a adaga, o Yuji desejou ver a Rose novamente para agradecer por tê-lo salvo. O poder da adaga foi despertado e com um único golpe ele destruiu a área ao seu redor. A Rose, que tinha acordado, decidiu fugir, mas foi pega pelo Onyx. Ele deu a ela uma escolha: obedecer a ele ou ele lidaria com o Yuji, tirando a vida dele. Ele acreditava que os humanos temiam os dragões e os viam como criaturas perigosas, e que o Yuji a tinha trazido para a organização por medo. Nesse momento, o Yuji e os outros chegaram do lado de fora da Torre Sigal. Os soldados detectaram uma barreira. Então o Yuji foi em frente, abriu a porta e com um único golpe cortou facilmente através da barreira. Os soldados conseguiram fazer o helicóptero se aproximar e invadir a torre. Eles foram bloqueados pelos homens do Onyx, mas a Eriko e o Yuji aproveitaram a oportunidade para passar e chegar ao elevador, indo para a sala onde a cerimônia de casamento estava acontecendo. A Rose estava lá, participando da cerimônia. Não querendo que o Yuji se machucasse, pediu para ele voltar. Ela acreditava que se os humanos odiavam os dragões, então ela odiaria os humanos também, mas o Yuji expressou que gostava muito da Rose, fazendo ela admitir seus verdadeiros sentimentos. O Onyx, furioso, tentou atacar, mas a Rose abriu suas asas, lutou de volta e voltou para o Yuji. O Onyx tentou convencer a Rose a voltar, argumentando que os humanos eram inimigos dos dragões e que ele estava noivo dela. Porém o Yuji quebrou o colar, anulando o noivado. O Onyx insistiu que a Rose nunca encontraria felicidade, mas ela não se importou. Furioso que suas palavras não tiveram efeito, o Onyx se transformou de volta em sua forma completa de dragão. Os ataques do Yuji não fizeram nada ao Onyx e as balas eram ainda mais inúteis. De repente, marcas apareceram nas mãos da Rose e do Yuji, significando um pacto entre eles. O Yuji conseguiu usar o fogo da Rose e lançou no Onyx, que foi imediatamente derrotado, mas o Yuji foi de repente ferido por uma lâmina voadora do Onyx. A Rose teve que curá-lo mais uma vez e eles, junto com a Eriko,
voltaram para casa. Em casa, a Rose continuava querendo a atenção do Yuji, reclamando e exigindo atenção para várias coisas, forçando o Yuji a buscar a ajuda da Eriko. A Eriko bolou um plano e levou a Rose com ela, mantendo isso em segredo do Yuji. No dia seguinte, o grupo foi à praia e os 3 amigos do Yuji também foram convidados. A Misaki tentou esconder o maiô dela. A Mario mostrou o maiô dela, e lembrou a Misaki que ela tinha escolhido aquilo para chamar a atenção do Yuji. A Misaki correu pro Yuji, mas ele já estava de papo com a Rose, brincando com ela, deixando a Misaki na bed. Enquanto a galera se divertia, uma mina os observava de longe. Naquela tarde, voltando pro hotel, o Yuji pegou uma carta endereçada a ele. À noite, foi pro ponto de encontro marcado na carta, mas a Rose e a Eriko foram atrás dele. Lá, ele encontrou a mina que estava de olho nele antes, que se apresentou como Maruga, o dragão branco, a soberana do gelo e da neve. Ela precisava da ajuda deles para recuperar a espada do dragão branco, que tinha sido roubada por humanos. A espada estava com um cara chamado Evans, que morava numa igreja por perto. A Eriko reconheceu o nome. Ele era membro da Ordem Sagrada e via os dragões como mensageiros do diabo. Maruga disse que dava localização porque só eles podiam ajudá-la. Eles não podiam recusar, já que o Evans iria caçar todo o dragão e quem os protegesse. Mesmo soando como uma ameaça, eles realmente não tinham como dizer não. No dia seguinte, o Yuji seguiu as instruções até a igreja e encontrou o Evans, que foi super cordial e amigável, sem sacar a real identidade do Yuji. O Yuji perguntou sobre a espada, e o Evans explicou que tinha sido deixada por um herói que tinha detonado um grupo de dragões que atacava uma vila, e depois deixou a espada para as futuras gerações. A Rose chegou e o Evans nem desconfiou de nada. Porém, o Yuji quis garantir e cobriu as escamas da Rose. De repente, uns caras chegaram causando confusão porque a Rose tinha queimado a cabeça deles antes. Isso deixou o Evans pistola e com um movimento ele congelou todo mundo, incluindo o interior da igreja. O Yuji voltou para perguntar a Maruga por que ela queria recuperar uma espada que tinha finalizado os amigos dela. Ela explicou que, apesar de a espada ter sido usada para finalizar dragões, ainda pertencia ao clã dos dragões de gelo, mas ela não revelou o motivo completo. Os amigos do Yuji chegaram, convidando ele pro festival naquela noite e chamaram a Maruga também. Naquela noite, o grupo foi ao festival e a Maruga ficou surpresa de ir junto com todos, mas se manteve distante. Eles se separaram para curtir o festival. A Rose puxou o Yuji pra barraca de tiro para ganhar prêmios. O Yuji ganhou um prêmio pra Rose e estava prestes a ganhar um pra Misaki quando ouviu um rolo com o Masato e a Aruga. Ele voltou e encontrou eles sendo encrencados pelos mesmos caras que o Evans tinha lidado antes. Naquela hora, o Evans apareceu de novo e deu uma lição neles, fazendo com que o grupo corresse. A Maruga então contou que a espada pertencia a um dragão que tinha se apaixonado por uma humana. Os aldeões executaram a garota por se aproximar do dragão, fazendo o dragão enlouquecer. Quando não sobrou ninguém, um espadachim usou a espada para acabar com o sofrimento do dragão. De repente, o Evans se aproximou, aparentemente desenvolvendo sentimentos pela Maruga, e a convidou para sair. Isso era uma vantagem para eles, pois a Maruga podia trair ele para longe para eles roubarem a espada. Ela concordou, não querendo que todos ficassem em perigo sozinhos. No dia seguinte, a Maruga foi à praia encontrar o Evans e o atraiu para fora. A Eriko mencionou que a Maruga não sabia nadar, então ela enganou o Evans para ele ensinar ela. Ele foi buscar uma boia e, ao voltar, começou a dar aulas de natação para Maruga. De repente, o maiô dela derreteu e desapareceu, fazendo ela correr para a areia. A Eriko mentiu dizendo que o maiô da Maruga tinha sido levado pelas ondas e mandou o Evans procurar, instruindo a Maruga a mantê-lo lá o máximo possível. A Rose escolheu ficar para trás, sentindo que o Yuji escondia muitas coisas dela apesar da conexão deles. A Misaki ouviu isso e ficou chocada. Eles foram à igreja e descobriram acidentalmente um homem ameaçando as pessoas que oravam numa tentativa de roubar a espada. A Eriko usou seu cajado mágico para cegar o homem, permitindo que o Yuji entrasse e o nocauteasse. O plano deles deu certo. Isso chamou a atenção do Evans, que voltou correndo. Aí o Yuji perguntou para Maruga sobre a espada, sabendo que ela era amaldiçoada e que qualquer um que se aproximasse dela pirava. Ela acabou confessando que o dragão da história dela era seu tio e que o pai dela tinha virado humano para executar o tio e manter a estabilidade da família. Falar do tio era tabu, mas ela não conseguia mais esconder a verdade. Enquanto isso, a assistente do Onyx chegou para contar pro Evans a verdade sobre o dragão vermelho. A Eriko contou como o Yuji tinha sido manipulado por um artefato amaldiçoado no passado, fazendo ele ter uma visão negativa de artefatos, mas agora ele ainda queria tentar recuperar a espada. A Rose queria falar diretamente com Evans, torcendo para ele entender, mas ninguém sabia como ele reagiria se descobrisse que eles tinham ligação com dragões. A Rose ignorou a preocupação e saiu correndo, enquanto Evans ficava chocado com a revelação da assistente. O grupo do Yuji ainda discutia a situação da Maruga e percebeu que a Rose estava muito quieta. Quando foram verificar, viram que ela tinha ido embora, então seguiram às pressas. Os amigos do Yuji esperavam embaixo, querendo que ele ficasse e se divertisse, mas ele tinha assuntos urgentes. Os três pegaram um carro e foram para a igreja
de encontrar o Evans. O Evans, agora sabendo que a Rose era um dragão, conversava com ela. Ele ainda via os dragões como inimigos da humanidade, mas a Rose argumentava que nunca tinha feito nada de errado e que o Evans estava se forçando a acreditar nisso. O grupo do Yuji chegou e explicou pro Evans que a espada estava manipulando sua mente e que o herói admirado pelos humanos era, na verdade, o pai da Maruga. O Evans, chocado com a verdade sobre a Maruga, surtou e atacou. A Maruga teve que se intrometer na luta para ajudar. O Yuji lembrou que a única maneira de salvar a situação era tirar a espada do Evans. Ele então pegou o poder da Rose e acendeu uma chama. O Evans, incapaz de aceitar humanos e dragões vivendo juntos, atacou a Maruga, forçando Yuji a queimar a espada até virar cinzas. Apesar de ser doloroso, a Maruga teve que aceitar, deixando o espírito do tio dela descansar em paz. O Evans decidiu que tinha que aceitar gradativamente que a Rose e a Maruga eram elas mesmas, e não apenas dragões para ele odiar. Na manhã seguinte, a Maruga se despediu do grupo do Yuji, dando um beijo no Yuji que deixou a Rose morrendo de ciúmes. Logo depois, os amigos do Yuji saíram correndo e a Rose exigiu casar com o Yuji, aprofundando a depressão da Misaki. Uns dias depois, enquanto o Yuji estava a caminho de uma festa, ele encontrou uma garota subindo numa árvore para resgatar um gato preso lá. Tanto o gato quanto a garota caíram em cima do Yuji. A garota, em pânico ao ver o Yuji, perguntou por que ele tinha impedido ela de se esborrachar no chão. Quando ela soltou o gato, o Yuji pensou que ela tinha caído sem querer e quis pegá-la. Vendo o traje dela, ele achou que ela também estava indo para a festa, mas ela foi embora sem dizer nada. O Yuji então chegou na festa da organização. Lá, encontrou a Eriko e a Rose, que queriam que ele desse o braço para elas. A Eriko apresentou o Yuji a várias figuras influentes no mundo da coleta de artefatos, incluindo um homem que tinha perdido tudo há 10 anos, incluindo sua coleção e sua filha. Eles também conheceram o Saki, um jornalista em ascensão. Ele sabia sobre a Eriko e que ela tinha acabado de recuperar um dos brincos que tinha perdido pro Onyx. Não iria funcionar sem o outro. Então ela estava determinada a recuperá-lo. O Yuji e a Rose descobriram um cartaz de procurado no jornal. Era de um criminoso especializado em roubar artefatos de rank A e cujas orelhas e cauda de animal eram provavelmente disfarces. O Saki prometeu informar a Eriko se tivesse alguma informação sobre o outro brinco. O Yuji então viu a garota que tinha encontrado mais cedo e foi cumprimentá-la. E ela ficou bastante surpresa ao vê-lo lá. Enquanto os convidados estavam distraídos, a garota se afastou do Yuji. Logo após, a Lada notória das notícias apareceu e começou a roubar os artefatos de rank A, desde o anel da dama até a lâmpada do gênio de um homem gordo. Os guardas quase não conseguiram impedi-la. Quando ela foi roubar o brinco da Eriko, o Yuji entrou na frente para bloquear, percebendo que ela era a garota de antes. Ela até tentou não envolver uma senhora que estava atrás dela, bloqueando o ataque. E iria ser pega se o Yuji não tivesse ajudado ela a escapar. Ele levou uma bronca dos guardas e pediu desculpas, sem entender bem por que tinha agido assim antes. De volta em casa, ele reclamou de ter sido interrogado a noite inteira. A Eriko agradeceu por ele ter protegido o brinco dela, explicando que os brincos permitiam que ela lesse os pensamentos da pessoa com quem estava falando. O Yuji foi pro quarto dormir, mas no meio da noite viu a Rose se esgueirando. Ele foi lá fora, viu a janela aberta e quando entrou no quarto da Eriko, pegou a garota de orelhas de animal tentando roubar o brinco. Ele trancou a porta e a Eriko jogou uma corda que acabou amarrando os dois. A Rose também correu pra lá, chamando o Yuji de traidor. A ladra revelou que tinha um mestre e a Eriko comentou que qualquer mestre que a mandasse roubar era um crápula. A ladra retrucou que seu mestre a tinha acolhido quando ela foi abandonada. Na confusão, ela derrubou uma garrafa de vinho que caiu no Yuji. Então todos foram tomar um banho, com o Yuji vendado. Depois de algumas confusões, todos caíram na banheira, e o Yuji quase se afogou. Enquanto secavam o cabelo, a Rose agarrou o rabo da ladra, deixando ela confortável. A ladra se perguntou por que eles podiam ser tão amigáveis com ela sem se sentirem enojados. Era simples, a Rose também era um dragão, então não tinha nada de estranho ela ser meio humana e meio gato. Ela ainda queria voltar pro seu mestre, mas todos concordaram que ela não devia voltar para alguém que estava explorando ela. Apontaram que ela era uma boa pessoa por ter ajudado a senhora na festa. Ela teimosamente se recusou a ouvir, e outra garrafa de vinho caiu na cabeça dela, deixando ela desacordada. Quando ela acordou, a Eriko já tinha trazido comida para ela, feita pelo Yuji, então ela podia comer sem se preocupar que estivesse envenenada. A Eriko então ligou pro Tokura para pedir informações sobre quem poderia ser o mestre dela. O mais provável candidato tinha mais de 50 anos, enquanto a ladra insistia que seu mestre era jovem, então parecia improvável. De repente, um tempo depois, o Saki apareceu dizendo que tinha encontrado outro brinco para ela, mas quando abriram, saiu um gás que os fez dormir. Ele chamou a Ivy e também borrifou o Yuji com o gás, fazendo ele perder a consciência. Ele então instruiu a Ivy a levar o Yuji com eles de volta pro mestre deles. No caminho, a Ivy refletiu sobre as palavras do Yuji, de que seu mestre talvez não fosse tão bom quanto ela pensava. Quando chegaram no esconderijo, o colar que prendia a Ivy e o Yuji caiu sozinho. O Saki decidiu trancar o Yuji no porão, considerando um indivíduo extraordinário e planejando interrogá-lo assim que ele acordasse. Depois de trancá-lo,
motivo. A Ivy se desculpou com o Saki por ter se deixado capturar. A Ivy então voltou pro quarto dela com o Saki, que saiu para buscar comida e disse pra Ivy colocar o brinco restante da Eriko numa caixa. Curiosa sobre os brincos, a Ivy experimentou. A Mina escondeu que estava usando os brincos e ficou na dela perguntando sobre o poder deles. O Saki não falou a verdade, mas desconfiou que os brincos podiam ler mentes e continuou agindo todo doce e gentil na frente dela. Ela então pediu permissão para levar os brincos para o laboratório e foi descansar. O Saki começou a suspeitar de algo quando ela voltou e perguntou se ele tinha chateado ela. Aí ela percebeu que o Saki era o cara que tinha sequestrado ela há 15 anos e tratado ela só como uma experiência. Ao saber a verdade, ela resistiu a ele e fugiu. Enquanto isso, a Eriko e a Rose acordaram e receberam informações do cientista de que a pessoa procurada pela organização e o Saki eram a mesma pessoa. Enquanto isso, o Yuji foi acordado pela Ivy, mas ainda estava preocupado com ela porque viu os pulsos dela machucados de terem sido amarrados com ele. A Ivy ainda pensava que o Yuji era inimigo, então resistiu e mordeu ele. O Yuji só estava preocupado com ela. Os brincos não reagiram às palavras dele, fazendo a Ivy perceber que ele era totalmente honesto, e ela desabou chorando já que não tinha para onde ir. O Yuji queria que ela fosse com ele, e ao ouvir os pensamentos dele sobre querer protegê-la, ela se emocionou e concordou. Ele notou que ela estava usando os brincos da irmã dele e levou ela para um lugar onde poderiam fugir, mas quando chegaram ao portão, o Saki bloqueou o caminho. O Saki tirou a camisa, revelando tatuagens por todo o corpo. Segundo ele e o médico, ele tinha fundido 5 artefatos antigos em seu corpo. Outro segredo era que a Ivy costumava ser humana, mas ele a tinha transformado em uma pessoa besta. Tudo isso fazia parte do plano dele de sabotar a organização. O motivo dele era simples: vingança por um ente querido que tinha sido amaldiçoado e manipulado por um artefato, e a organização se recusou a ajudar e ignorou a situação, alimentando seu ódio e levando a esse esquema. Agora ele precisava que a Ivy se fundisse com ele para se tornar uma entidade poderosa. O Yuji não podia deixar isso acontecer, então ele puxou a Ivy e correu. Eles correram para o telhado, mas o Saki usou tentáculos que brotavam de suas costas para subir. Apesar de ser atacado pelo Saki, o Yuji se manteve firme para proteger a Ivy. Nesse momento, a Rose e a Eriko chegaram. O Yuji foi repetidamente atacado pelo Saki, mas recusou-se a deixar a Ivy sofrer. A Rose voou para dar a adaga do Yuji a ele. Quando o Saki atacou, a Ivy se colocou no caminho e ele amarrou as pernas do Yuji. O Yuji e a Rose formaram um pacto que permitiu a Rose ajudar o Yuji a se libertar da areia que prendia suas pernas. Vendo o Yuji ficando mais forte, o Saki usou trevas para amarrar todos e tentou finalizar o Yuji. A Rose usou fogo para queimar as trevas e o Saki. Os artefatos embutidos no Saki começaram a se desintegrar, deixando apenas um. A Ivy correu para o mestre dela, ainda sentindo tristeza por ele. A Eriko chegou e queria que o Saki ficasse parado porque a organização estava se aproximando, mas o Saki se levantou e ativou o último artefato, fazendo-se dissolver em poeira. Ele acreditava que o que fez não era errado e que não devia nada à organização que odiava e não deixaria eles obterem suas informações e pesquisas. A Ivy ainda queria ouvir os pensamentos dele, apesar de suas palavras duras. Os brincos vibraram mostrando que ele tinha alguma sinceridade. Depois desse incidente, a Ivy sentiu que não tinha família para voltar. No entanto, o Tokura chegou e revelou que tinham encontrado informações no esconderijo do Saki relacionadas a Ais e uma família que tinha ido a uma exposição. Acontece que era a família de um colecionador que tinha perdido a filha 15 anos atrás, o que significava que a Ivy tinha uma família para se reunir. Ela decidiu ir com a organização para encontrá-los, enquanto Yuji contou à irmã dele que se juntaria à organização para ajudar outros e aprender mais sobre os artefatos. No dia seguinte, o Yuji descobriu que sua irmã tinha matriculado a Rose secretamente na escola dele. Ela tinha feito isso secretamente porque sabia que ele não concordaria. A caminho da escola, sua irmã o lembrou que um especialista viria hoje para avaliar sua força. O Yuji e a Rose foram para a aula, e a Rose foi colocada na mesma classe que ele. A Misaki, que secretamente gostava do Yuji, viu a Rose grudada nele e não conseguiu controlar seu ciúme, soltando sua frustração. De repente, uma garota apareceu, sacou uma bazuca e atirou no Yuji, fazendo a classe inteira se dispersar enquanto o Yuji corria pela vida. Um míssil perseguiu, então sua irmã jogou uma faca para ele, que correu para as escadas e cortou o míssil ao meio. A garota de antes apareceu e declarou que os padrões dele não eram altos o suficiente e que ele ainda era muito fraco. A Eriko então chegou e apresentou a garota como Bianca, explicando que ela também tinha sido testada pela Bianca de uma maneira similar. A Rose, preocupada com a segurança do Yuji, segurou-o firmemente, recusando-se a deixar a Bianca testá-lo. Para não atrapalhar o trabalho dela, o Yuji pediu a Rose para apenas assistir, e a primeira tarefa era tirar medidas. O Yuji ficou morrendo de vergonha e não topou participar. A Rose e a Eriko se ofereceram para substituí-lo, mas aí o Masato, com ciúmes da atenção que o Yuji recebia das meninas, entrou correndo querendo desafiar o Yuji para uma luta. Como o Yuji precisava fazer as medidas, pediu ajuda ao Masato. A Eriko também aproveitou para explicar a Misaki que a Bianca era só uma conhecida, para evitar mal-entendidos. Depois disso, o Yuji passou por vários testes físicos, desde exercícios na academia até ser chutado para a piscina.
passando por testes de radiação, corrida e até cair de cara no pó branco. Após a avaliação, a Bianca quis fazer mais algumas perguntas e perguntou sobre os pais do Yuji, para saber se as habilidades dele eram hereditárias ou se desenvolviam de forma diferente. O Masato não parava de rodear a Bianca, então ela colocou uma luva feita por ela e o lançou para longe. Quando Yuji perguntou sobre suas notas, a Bianca disse que a compatibilidade dele com artefatos era mediana. Enquanto isso, os outros dois amigos descobriram que o aniversário do Yuji era no dia seguinte e começaram a planejar uma festa. A Bianca então perguntou ao Yuji se ele tinha experiência com mulheres, numa pergunta meio sugestiva. A Eriko esclareceu, perguntando se ele já tinha namorado alguém. Quando ele disse que não, o Masato o abraçou aliviado, feliz que apesar da atenção das meninas, o Yuji não tinha experiência. A Bianca recebeu uma ligação e decidiu que o teste final seria o Yuji lutar contra um golem, para colocá-lo sob pressão e liberar sua força máxima. O golem avançou nele e a Eriko cegou as duas amigos para não verem os poderes do Yuji. Ele desviou dos ataques e conseguiu derrubar uma das pernas do golem, fazendo-o cair. Ele se levantou e continuou lutando. A Bianca sentiu que algo estava errado e tentou parar o golem, mas o controle falhou. Então ela teve que pará-lo manualmente. Quando o Yuji foi capturado, a Rose abriu suas asas para resgatá-lo, mas também foi capturada. A Bianca então dirigiu um carro contra o golem, fazendo colapsar sobre o veículo. Ela subiu para desconectá-lo, e enquanto ele se debatia, ela se lembrou de ter sido atacada por um golem fora de controle na organização quando era jovem, mas tinha sido salva por alguém. Agora, estava acontecendo de novo. O Yuji e a Rose usaram seu pacto para aumentar o poder deles e o Yuji desferiu um golpe ardente, partindo o golem ao meio. A Bianca aproveitou para medir as estatísticas do Yuji, que eram as mais altas que ela já tinha visto. A Rose pediu desculpas ao Yuji por revelar que ela era um dragão. No dia seguinte, a Bianca se desculpou por ter envolvido todos em confusão e anunciou que se mudaria para casa ao lado do Yuji para monitorá-lo mais de perto. Os três amigos do Yuji vieram dar presentes de aniversário para ele, mas a Misaki deu itens com tema de sapo, que o Yuji detestava mais do que tudo. A Bianca percebeu que tinha confundido o que o Yuji gostava e não gostava, fazendo seus amigos a culparem. Num dia de folga, a Ivy e a Misaki trouxeram coisas para ver o Muji. A casa dele tinha acabado de receber um pacote que a Eriko disse que deveria ter sido entregue em outro lugar, mas foi enviado por engano para ela para avaliação. Ao abrir, eles descobriram que continha uma pintura. Nesse momento, a Ivy e a Misaki chegaram com bolos, então o grupo se sentou para comer junto. A Rose deu um pedaço de bolo ao Yuji, fazendo a Misaki querer fazer o mesmo, mas o último pedaço foi comido pela Ivy. Ela elogiou o bolo e a Misaki tentou parecer que estava tudo bem com isso. De repente, a pintura começou a mostrar a palavra mentiras, e o Yuji notou uma figura sombria dentro dela. Inesperadamente, as quatro garotas foram sugadas para dentro da pintura de uma vez. Elas se encontraram em uma cidade retratada na pintura e a Eriko teve que acalmar a Misaki para evitar que ela entrasse em pânico. As quatro acreditavam que o Yuji as resgataria, então começaram a procurar ao redor. Apesar dos esforços, não encontraram ninguém e a palavra mentiras aparecia em todo lugar. Elas se reuniram. Após alguma investigação, a Rose percebeu que a cidade se parecia com uma de um filme que elas tinham assistido alguns dias antes. Naquele filme, havia um assassino com um machado. Justo quando ela mencionou isso, a Misaki viu o assassino na frente delas. A Ivy correu para bloqueá-lo e a Rose atirou fogo nele. Ele se levantou e foi atrás delas desesperadamente. Elas buscaram refúgio numa casa. O assassino foi embora, mas lá fora do quadro Yuji tentou atacá-lo. Sem sucesso. De repente, a Bianca apareceu, percebendo que era trabalho de um artefato amaldiçoado. Voltando para as quatro garotas, elas exploraram a casa e acharam um porão. Então desceram para investigar. Lá, descobriram uma sala cheia de fotos de garotas e a palavra mentiras. A Misaki foi manipulada pelo assassino no espelho, que queria que ela revelasse sua memória mais importante. Ela mentiu e quase se machucou, mas a Eriko conseguiu quebrar o espelho na hora certa. A Bianca descobriu mais sobre a pintura, notando que ela só afetava mulheres e que, enquanto alguém estivesse dentro, outros artefatos não poderiam interferir. De volta às quatro garotas, quatro espelhos apareceram diante delas, cada um exigindo que elas falassem a verdade ou ficassem presas. Quatro perguntas foram feitas. Primeiro, a Ai foi perguntada por quem ela se sacrificaria, e ela respondeu que pelo Yuji. A Erika foi perguntada sobre seu maior arrependimento e confessou que uma vez causou uma maldição ao Yuji por um artefato, mas ele já tinha superado isso. Ela e o Ryui não seriam mais afetados por esse artefato como o assassino. A Misaki foi perguntada sobre sua memória mais querida, a mesma pergunta que ela mentiu antes. Ela respondeu verdadeiramente que sua memória mais querida foi quando conheceu o Yuji na cerimônia de entrada, onde ela tropeçou, mas o Yuji foi quem estendeu a mão para ajudá-la. O chaveiro que o Yuji tinha dado a ela ajudou-a a responder claramente. Para Rose, a pergunta era por quem ela mais amava, e todos podiam adivinhar a resposta facilmente. Os quatro espelhos se estilhaçaram e o assassino reapareceu, sem acreditar que mulheres podiam falar a verdade. Ele arrombou a porta, criando uma rota de fuga para as quatro garotas. Enquanto isso, a Bianca tinha bolado um plano,
ela abriria a pintura e se deixaria ser puxada para dentro, dando ao Yuji a chance de atacar a pintura. Enquanto as 4 garotas fugiam, o assassino as perseguiu e, ao ver a Bianca abrir a pintura e ser puxada para dentro, ela estendeu a mão para salvar as 4 garotas enquanto o Yuji acertava o assassino, libertando todos. A Bianca então selou a pintura e as 4 garotas concordaram em manter os segredos revelados dentro da pintura. O assassino se escondeu atrás da pintura e escapou para o banheiro do Yuji. Alguns dias depois, o grupo do Yuji decidiu ir acampar. A Rose, a Misaki e a Eti estavam cortando vegetais e chorando com as cebolas, enquanto o Yuji preparava o fogão e a Eriko usava a desculpa de estar cansada de dirigir para não ajudar. De repente, uma garota dragão parecida com a Rose apareceu, se apresentando como Safai, a amante do Onix. O Yuji e a Eriko ficaram surpresos apenas por saber que o Onix tinha revivido. Não era chocante que ele tivesse outra amante. A Safai declarou que tinha vindo se vingar, mas tudo que ela conseguiu fazer foi criar um cubo de água e jogá-la na cabeça das 3 garotas cortando cebolas. Aproveitando a distração, a Eriko correu para o carro para buscar seu cajado mágico e invocou um enxame de borboletas que jogou a Safai na água. Frustrada, a Safai foi embora, enquanto a Misaki aprendeu 2 verdades. A Rose era um dragão e criaturas meio humanas, meio bestas existiam. A Aiva adicionou outra revelação sobre sua identidade de pessoa besta e esperava que a Misaki guardasse segredo. A Misaki concordou. De volta ao quartel-general do Onix, a Safi foi repreendida pela assistente dele por ser impulsiva e infantil. Ela apontou que, se até o Onix não conseguia vencer, alguém inexperiente como a Safai não teria chance. Ela também mencionou que o Onix estaria fora por alguns dias e proibiu a Safai de sair. Relutantemente, ela aceitou a ordem. No dia seguinte na escola, a Rose teve que ficar com os 3 amigos do Yuji porque ele e a Eriko estavam indo para a cerimônia de reabertura da torre que o Onix havia destruído anteriormente. O objetivo final do Yuji era ver se a organização realmente pretendia proteger a Rose. Eles também se encontraram com o doutor e a Bianca lá. O doutor parecia entender as preocupações do Yuji e o tranquilizou que a rede deixada pelo Onix proporcionava material suficiente para experimentos. Então eles não incomodariam a Rose por muito tempo, a menos que fosse necessário. Enquanto isso, o dia escolar da Rose terminou e ela disse a Misaki que poderia ir para casa sozinha. No caminho, ela encontrou a Safai, e elas estavam prestes a lutar, mas a Safai acabou se atrapalhando sozinha. Então a Rose levou ela para casa para se lavar e secar as roupas. Enquanto comiam juntas, a Safai admitiu que não gostava da Rose porque o Onix sempre dava atenção a Rose em vez dela. Porém, a Rose disse que só gostava do Yuji, fazendo a Safai pensar que, se deixasse a Rose em paz, ninguém competiria com ela pela atenção do Onix. A Safai então perguntou a Rose se ela já tinha passado pela cerimônia de maioridade, que exige que o parceiro beije a marca na mão para oficializar. A Rose achava que já era madura, mas a Safai apontou a diferença entre adultos e crianças. Se a Rose se sentia constrangida perto do Yuji, ela era adulta. Se estava sempre alegre e dependente, ainda era criança. A Rose pediu a Safai que a ensinasse sobre a cerimônia. Depois de instruir a Rose cuidadosamente, a Safai saiu, e justo quando o Yuji e a Eriko voltaram, a Rose imediatamente pediu ao Yuji para ajudá-la a se tornar adulta. O Yuji ficou surpreso, sem entender o que ela estava pensando, mas após sentar e ouvir com atenção, ele entendeu toda a história. A Eriko aconselhou a Rose a não se associar com o pessoal do Onix, mas o Yuji não guardava rancor. Acima de tudo, ele queria saber o que era esse ritual de maioridade. A Eriko procurou na rede por informações, mas não encontrou nada. A Rose explicou como realizar a cerimônia, como a Sap tinha ensinado. O Yuji concordou, já que não era perigoso nem difícil. Ele beijou a mão da Rose conforme o ritual, e o corpo dela começou a passar por mudanças estranhas. Ela aqueceu e ficou sensível ao toque do Yuji. A Rose gritou e afastou o Yuji. Então a Eriko disse para deixá-la lidar com isso no quarto deles. Lá, a Rose compartilhou seus sentimentos com a Eriko. Depois de ouvir, a Eriko assegurou que não era nada sério e que ela se acostumaria em alguns dias. A Rose temia que o Yuji a odiasse por ter gritado com ele, mas a Eriko prometeu explicar tudo a ele e disse para ela descansar. Ao sair do quarto, a Eriko informou ao Yuji que não era nada grave, apenas que a Rose estava passando por algumas mudanças para se tornar mais humana. Enquanto isso, na casa da Maruga, um intruso entrou, mas estranhamente não levou nada. Ela suspeitou que o Onix estava por trás disso e se preparou para a manhã seguinte. No dia seguinte, a Rose acordou e encontrou o Yuji, e os dois trocaram olhares constrangidos durante o café da manhã. Se tocavam acidentalmente, se retraíam, deixando a Eriko desconfortável. Ontem eles estavam normais, mas agora tudo tinha mudado drasticamente. Então, foram para a escola mantendo distância um do outro. Enquanto isso, a Bianca apareceu pedindo comida. Então a Eriko pediu que ela ajudasse com o problema em andamento. A Bianca pegou o computador da Aro e começou a acessar um site secreto da organização. De volta à protagonista, a Rose foi para a aula e correu até a Misaki Amalho para perguntar sobre sua situação atual. O Yuji também buscou conselhos do Masato. A Rose explicou que sentia o rosto corar perto do Yuji e o coração acelerar quando tocava. Então ela queria conselhos da Misaki, que gostava do Yuji. Mas a Misaki, incerta sobre o que fazer, comentou que se soubesse, já teria conquistado o Yuji. Do lado do Yuji, ele queria que o Masato orientasse, acreditando que ele entendia melhor as garotas. Mas o Masato admitiu que tinha informações,
mas nenhuma experiência. Voltando à sala, os dois se encontraram novamente e olharam para baixo constrangidos. Enquanto isso, a Érico e a Bianca estavam buscando informações quando a Sapira entrou voando para pegar os sapatos que tinha deixado para trás. A Érico rapidamente usou seu cajado para invocar borboletas e prender a Sapira. A Érico exigiu saber o que estava acontecendo com a Rose, e a Sapphire revelou que tinha experimentado os mesmos sintomas e se recuperado após um dia doente. A Bianca perguntou a Érico quando os sintomas da Rose começaram e soube que foi na noite anterior, tendo ficado doente por meio-dia. A Rose desmaiou durante a aula de educação física, e a professora quis levá-la ao ambulatório, mas o Yuji insistiu em levá-la à sede para exames. O médico não conseguiu diagnosticar a Rose, pois não havia patógenos em seu corpo, o que tornava impossível administrar medicamentos. No entanto, ela continuava com febre e suando muito, o que representava uma ameaça séria se não tratada. O Yuji implorou a Sapphire por ajuda, mas ela admitiu que não sabia o que fazer. A assistente do Onyx apareceu, dizendo ter uma maneira de salvar a Rose. Ela revelou que sabia do paradeiro da Sapphire por meio de vigilância e escuta, mas exigiu que o Yuji a acompanhasse, pois o Onyx queria encontrá-lo sozinho. Eles subiram até o telhado e a assistente mostrou um frasco com uma mensagem do Onyx. Ele disse que não sabia como curar a Rose, mas durante sua busca por respostas descobriu que o Yuji era um tipo de artefato conhecido como o camuflado do dragão. Por isso, mesmo que a Rose estivesse próxima dele, ela sempre sentia medo, levando o Onyx a concluir que o Yuji não poderia ficar com a Rose, só o Onyx poderia salvá-la, e ele deixou a escolha para o Yuji. Sentindo-se impotente, o Yuji relutantemente entregou a Rose à assistente e ameaçou toda a equipe na sede. Uma vez que a Rose foi levada, a segurança deteve o Yuji, mas ele foi liberado após alguns dias. Nos dias seguintes, na escola, o Yuji tentava agir normalmente, mas não conseguia se concentrar nas aulas. Quando a Aive trouxe comida para ele, ele voltou à realidade. Naquela noite, a Érico reclamou por ter sido retida pela organização até tarde. O Yuji ainda não conseguia dormir à noite. Na tarde seguinte, a Misaki convidou o Yuji para o telhado, pretendendo confessar seus sentimentos, mas acabou mencionando a Rose. O Yuji acreditava que a Rose estava onde deveria estar, enquanto a Misaki pensava que esse era o problema que o Yuji enfrentava. O Yuji insistia que estava bem, mas a Misaki observou que ele não estava bem. Ele sempre parecia vazio e diferente de quando estava com a Rose. Ela o aconselhou a não se preocupar demais porque se importava com o bem-estar dele. Ao voltar para casa à noite, o Yuji encontrou a Maruga esperando por ele. Enquanto isso, a Rose havia acordado totalmente na casa da Sapphire, mas tinha perdido a memória. A assistente explicou que a Rose tinha sofrido efeitos colaterais do tratamento e estava com amnésia temporária. Ela pretendia aproveitar isso para levar a Rose embora, para que ela não resistisse. De volta com o Yuji, a Maruga veio falar sobre as informações que o Onyx havia roubado. O Yuji tentou evitar a conversa com desculpas para sair, mas a Maruga o perseguiu até ela machucar o pé, o que fez o Yuji parar. Ela insistiu que ele se sentasse e ouvisse o que ela tinha a dizer. A Érico decidiu não ir atrás do Yuji, deixando tomar suas próprias decisões. Se ele pretendesse desistir, ela voltaria para os Estados Unidos. O Yuji então contou a Maruga o que o Onyx havia dito. A Maruga informou que não havia informações indicando que o Yuji afetava negativamente a Rose. Diante disso, a Maruga perguntou se o Yuji escolheria confiar nela ou no Onyx. O Yuji escolheu confiar na Maruga, que explicou que a faca do dragão que ele segurava reagia com o ritual de maioridade, mas não era um problema significativo. Ela acreditava que era mais provável porque eles tinham sentimentos um pelo outro. A Maruga confiava que o Yuji provaria que dragões e humanos poderiam coexistir. Nesse ponto, a Maruga pediu ao Yuji para levá-la para casa, pois estava cansada demais para andar. Ao chegarem em casa, a Safi apareceu e anotou o número do voo e detalhes na janela para eles resgatarem a Rose. O Yuji então tirou um dia de folga da escola para ir com a Érico resgatar a Rose. O médico mencionou que o voo estava em um avião particular, não listado em nenhum cronograma, o que significava que eles não podiam intervir diretamente. Ouvindo isso, a Érico insistiu que eles precisavam se apressar. Enquanto isso, a Rose já estava no avião, e a Safi tentava ajudá-la a recuperar a memória antes da decolagem. No entanto, a presença do Onyx dificultava seus esforços. Logo, o avião decolou. Mas pouco tempo depois, a Maruga apareceu, congelando a pista e fazendo o avião derrapar. As forças da organização cercaram o avião, mas o Onyx continuou com a decolagem. O líder do esquadrão teve que manobrar um helicóptero para bloquear o avião, chegando a derrubá-lo para pará-lo. Com o avião no chão, o Onyx e sua assistente foram forçados a enfrentar a situação. O líder do esquadrão foi derrubado pelo Onyx, e justo quando o Onyx estava prestes a acabar com ele, a Ai chegou a tempo de salvá-lo. Então, a Ai confrontou o Yuji, repreendendo-o por não tê-lo informado sobre o que estava acontecendo. Se não fosse pela Misaki, ela teria ficado completamente no escuro. Enquanto isso, a Safin deu a Rose um item familiar para comer, ajudando-a a recuperar lentamente as memórias do Yuji. Conforme a Rose começou a lembrar, a Érico conseguiu levar todos para o avião. Assim que a Rose viu o Yuji, ela se lembrou de tudo. Ela não queria crescer se isso significasse ser separada do Yuji. Ela desejava permanecer criança, mas o Yuji a tranquilizou dizendo que todos precisam crescer, inclusive ele. Ele não podia fazer muito, mas esperava
esperava que a Rose crescesse com ele. De repente, lá fora, o Onix se transformou em um dragão e levantou o avião inteiro. Os pais do Yuji voltaram para ajudar o filho, desferindo um golpe significativo no Onix. O Yuji e a Rose renovaram seu laço, liberando uma força poderosa que obliterou completamente o Onix. Enquanto os pais do Yuji estavam prestes a partir novamente, a Bianca chegou bem a tempo de pedir os autógrafos deles. Devido à liberação esmagadora de seu poder, o Yuji e a Rose caíram em um sono profundo depois disso. Alguns dias depois, o Yuji e sua turma voltaram à escola e retomaram suas vidas normais. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é dragão, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.